diz assim no cabeçalho: quão inútil é toda falsa religião. Amém? Igreja, primeiro a gente saber o que é religião. Religião é religar nós a Deus. Isso é religião. E tudo o inimigo tem distorcido, né? A religião hoje já não significa mais isso, tem outros significados, né? Chamam a gente de religioso e tal. E infelizmente o inimigo tenta deturbar toda a palavra do Senhor. Mas a gente vai ver hoje que existe a verdadeira e existe a falsa religião. A verdadeira é que nos leva ao Senhor, e a falsa é que é inútil, como diz aqui o cabeçalho. Amém? Então nós precisamos de entender de que forma nós estamos servindo a Deus e de que maneira esse Deus quer ser servido por nós. Então a gente vai ter maravilhas. Amém? E entender que isso não é de hoje, já faz muito tempo, mas nós estamos vivendo, igreja, o fim dos tempos. Amém? Notoriamente estamos vivendo o final dos tempos. É muito fácil da gente compreender isso, porque a gente olha ao nosso redor e vê que nunca houve na história uma tecnologia capaz de fazer o que a tecnologia de hoje faz. Hoje nós somos, a tecnologia é capaz de nos contar e nos separar em meio à multidão. Você pode estar andando ali na Avenida Paulista, em São Paulo, e uma câmera lá consegue te focalizar no meio de todo mundo e seguir os seus passos, né? Talvez a gente não perceba, mas através das nossas transações bancárias eles conseguem rastrear tudo que a gente compra, tudo que a gente vende, tudo que a gente faz. Então nós nunca fomos tão vigiados e tão dominados igual nesse tempo, e nunca teve uma oportunidade tão grande do anticristo surgir na terra e fazer aquilo que tem que ser feito. Então que a gente possa ficar atento, porque as tecnologias mudam, mas a palavra de Deus não muda. Amém? As religiões mudam, os cultos mudam, mas a palavra de Deus não muda. Então vamos ficar atentos a isso aqui, em nome do Senhor Jesus. A iniciar o capítulo 7, versículo 1, profeta Jeremias, a palavra de Deus diz o seguinte: esta, pois, é a palavra que veio a Jeremias da parte de Yahvé, o Senhor. Jeremias faz questão de dizer, não é ele que está dizendo isso aqui, é o próprio Deus que está falando. Amém? Versículo 2, vem a ordem a ele: coloca-te junto à porta do templo de Yahvé e prega esta mensagem. A palavra de Deus veio a Jeremias e enviou ele até onde, igreja? Até a porta do templo. Amém? Até os crentes, até os cristãos, até aqueles que querem algo com Deus. Então, essa palavra não foi para o povo, essa palavra foi para aqueles que buscavam a Deus. E ele se colocou aonde? A porta. E a palavra do Senhor diz o seguinte: coloca-se à porta e prega esta mensagem. Escutai a palavra do Escutai a palavra do Senhor, vós todos, judeus, que entrai por estas portas, para o adorardes Yahvé. Ou seja, ele não está pregando para quem está do lado de fora, ele está pregando para quem vai entrar, para quem está do lado de dentro. Amém? Versículo 3: assim declara Yahvé, o Todo-Poderoso, o Deus de Israel. Olha como é que inicia a pregação: corrigi a vossa maneira de ser e proceder, e eu vos farei habitar neste lugar. Amém? Então presta atenção, não é de qualquer maneira que a gente entra e fica na casa do Senhor. Precisa primeiro, igreja, corrigir. Olha só que interessante, versículo 3: corrigi a vossa maneira de ser e de proceder. O profeta não está dizendo que tem que corrigir o culto, que o culto está de uma maneira ou de outra maneira, que tem que a liturgia não está legal. Não, ele está falando da vida de quem está entrando por aquelas portas. Corrigir. O que é corrigir? A gente corrige apenas o que está errado, ninguém corrige o que está certo. Então ele diz: corrige a vossa maneira de ser. O que é a vossa maneira de ser? É como eu sou e como eu procedo diante das coisas. Ou seja, corrige a vossa maneira de viver. O Senhor quer que a gente viva de uma maneira. De que maneira é essa? Vamos lá.
Versículo 4: não depositeis a vossa confiança em discursos mentirosos, que apenas alardeiam, apenas fazem barulho. Este é o templo de Yahvé, vinde para o templo do Senhor, o templo do Eterno. O que a palavra está dizendo? Não adianta nada vir para a igreja e não corrigir o procedimento. Deus, na verdade, ele não gosta muito desse negócio de templo, não, e vocês vão ver o que acontece com os templos aqui. Amém? O Senhor, ele construiu um altar dentro de cada um de nós, e ali ele gosta de morar. Ele não gosta muito de templo, não. Por quê? Porque as pessoas se apegam ao templo, né? As pessoas se apegam. Infelizmente, igreja, a gente vai ver que usos e costumes milenários vão passando e a gente não percebe, né? Por exemplo, qual foi o problema da arca? O povo estava com a arca da aliança e perderam a guerra, você lembra? E a arca foi roubada e foi levada. Ué, mas se a arca, a presença de Deus estava com eles, como é que eles deixaram isso acontecer? Como é que Deus deixou isso acontecer? O que acontecia naqueles dias, igreja? A arca estava com eles, mas o Deus da arca não estava. A arca de Deus estava lá, mas o Deus daquela arca não estava. Então, mais ou menos, a gente às vezes fica dessa forma, acha que a igreja é a presença de Deus, mas não tem o Deus que nos dá essa presença. Ou seja, nós achamos que o lugar é a presença de Deus, mas Deus está dentro de nós. Então presta atenção nisso. A gente não vem buscar, a gente vem cultuar a Deus. Amém? Porque Deus já está conosco. Continua e diz assim: porquanto. E outra coisa, aqui está dizendo que as pessoas ficam dizendo, né? Vem ao templo, vamos para a igreja, Lá na igreja é legal. Tem que vir ao templo, mas tem que conhecer o dom do templo, senão não adianta nada. Continua o texto e diz assim, versículo 5: porquanto, se realmente corrigirdes as vossas atitudes e ações, e de fato passardes a tratar uns aos outros com verdade e justiça. O que é a justiça, igreja? Palavra de Deus. Olha só que interessante. Versículo 6: e se não oprimires o estrangeiro, o órfão, necessitado, a viúva, e não mais derramares sangue inocente neste lugar, e não correis atrás das divindades estrangeiras para a vossa própria destruição, então eu mesmo, diz o Senhor, vos farei habitar neste lugar, na terra que vos concedi a vossos antepassados, desde a antiguidade e para sempre. Eis que vós vos fitais em palavras fraudulentas, que não têm o menor poder de ajudar a quem quer que seja. Vós fiais em palavra fraudulenta quer dizer o quê? Estão confiando em palavras que não, olha só, que não servem para ajudar quem quer que seja. Que tipo de palavra é essa, gente? É a palavra que não confronta, é a palavra que não traz ao arrependimento, é a palavra que te acalenta, é a palavra que te leva à frente e te faz continuar como está. Esse tipo de palavra que leva a gente a continuar da maneira que está é um tipo de palavra que não serve para nada. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra. É por isso, igreja, que tem pessoas que estão na igreja há muito tempo sofrendo, não muda nada, não resolve nada, vem doente, permanece doente, vem ruim, permanece ruim, vem pecador, permanece pecador, do jeito que estava, continua e segue a vida da mesma forma. Infelizmente, a palavra de Deus está dizendo que esse tipo de palavra, a qual as pessoas têm confiado, não tem o menor poder de ajudar a quem quer que seja. Ou seja, vem e permanece como você está. Deus está contigo, seja firme, vai, e não sei o que, isso não serve para nada, porque a verdadeira palavra não é essa. A palavra é arrependei-vos e convertei-vos. Essa é a palavra. Então, não, pastor, mas eu ouvi, eu me senti uma sensação tão boa. Nós não vivemos de sensação. Amém? Nós não vivemos de momento, nós temos uma vida completa aí fora. E não adianta você se sentir bem por 2, 3 minutos e depois passar o resto da vida sofrendo. E
Então nós precisamos de uma verdadeira mudança e transformação que parte da onde? De dentro de cada um de nós. Pastor, mas eu não consigo. Então, querido, infelizmente você vai ficar do jeito que se encontra muito tempo. Pastor, eu vou mudar de igreja. Muda, não vai mudar nada. Você vai mudar de igreja, mas você não vai continuar sem se mudar. Você não mudou. Quem tem que mudar é você, não a igreja. Amém, pastor, mas eu vou para lá, vou para cá, pode ir aonde você quiser, porque o problema não está no lugar, o problema está em nós. Amém? Lugares não alteram quem somos nós. Quem altera nós é o nosso coração. Então de nada adianta para lá, para cá. Não. O que eu preciso é de uma verdadeira palavra. O que eu preciso é de aceitar o que o Senhor está dizendo. E então, independente de onde eu estiver, quando eu aceito a palavra do Senhor, a minha vida é transformada. Porque o que eu enxergo são frutos e não falação. Então, está me fazendo muito bem. Você mudou em alguma coisa? Eu sou crente agora, que bom. E o que você mudou? Continua traindo, continua fazendo coisas que não deve, continua pecando, continua no erro. Virou crente? Que maravilha! Só aumentou a porcentagem do censo do IBGE, mas o céu continua com o mesmo número de pessoas e o inferno crescendo cada vez mais. Então de nada adianta. E não sou eu que estou dizendo, é a palavra. É só ler, viu, igreja? Só ler, acompanhe a leitura. Eu faço questão, acompanhe a leitura. Diz o seguinte, continuando aqui, versículo 9: imaginai vós que vos é lícito roubar, matar, cometer adultério, jurar falsamente, ou por deuses falsos, queimar incenso a Baal e seguir as orientações de outras divindades que nem sequer conheceis. O que o Senhor está dizendo? Será que a gente acha, será que a gente imagina realmente que a gente pode fazer tudo o que a gente quer? Pode pecar à vontade, pode viver uma vida de iniquidade, cometendo tudo o que é ilícito, fazendo tudo o que não deve se fazer, seguindo a outros deuses. E eu vou falar uma coisa para vocês. Você vai falar assim, pastor, mas você está falando de outros deuses, eu estou dentro da igreja. Para quem que era essa palavra? Para quem estava dentro do templo. Não estava pregando na rua, na praça, não. Para quem estava dentro do templo. E daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês o quanto a gente serve outras divindades dentro do templo de Deus. Amém? Continua o texto. Olha só que interessante. Versículo 3. Então tem uma vida dissoluta lá fora, fazendo tudo o que é errado, e depois simplesmente faz o quê? Quem faz, igreja? Ninguém está lendo? Simplesmente faz o quê? Comparece. O que é comparecer? Vir à igreja. Depois simplesmente comparece ao templo que leva o meu nome, para me fazer uma visita e pensar: viemos ao templo, agora estamos seguros. Ora, seguros para continuar com todas essas práticas abomináveis. Igreja, olha só, a gente vive de qualquer maneira no mundo, fazendo tudo o que não deve. Tempo para Deus no mundo, zero. Amém? Zero. O tempo que nós tiramos é o dentro da igreja, porque oração zero, leitura bíblica zero, meditação zero, falar das coisas do Senhor zero, praticar o que é as coisas de Deus zero. Amém? Tudo que é mundano eu me dou bem, tudo que é mundano eu preciso, tudo que é mundano eu tiro tempo. Tenho tempo para tudo, falando de mim, amém? Menos para as coisas de Deus, né? É isso? Então tem tempo para trabalhar, tem tempo para me divertir, tempo para assistir Netflix, tempo para ver filme, tempo para ver futebol, tempo para tudo, tempo para jogar conversa fora, menos para orar. Quando é meu tempo de oração? Quando muito? No final do dia, na hora que eu estou dormindo. Aí eu faço o que depois de um dia desse? Venho visitar o Senhor. Estou seguro. Debaixo das asas do Senhor é meu esconderijo. Vai pensando que é assim. Não se afirma não, não apruma não se direita não, não faz o que tem que fazer não, e vai achando que debaixo. Aí você chega naquela igreja, debaixo de suas asas eu estarei seguro. Lê o Salmo 91, vai. Se garante no Salmo 91. Se garante em Deus não, continua se garantindo no Salmo 91. Vamos ver pode o Salmo 91 te levar.
Amém? Pastor, o que o senhor está falando? Estou falando da idolatria ao Salmo 91. Deixei ele aberto na sua casa te protegendo. Continua o texto e diz assim: quão difícil, gente, é quando o pastor levanta e o senhor entrega isso para mim. Estou relutando desde ontem para não pregar isso aqui. 2 dias para uma palavra tranquila, em paz, pensando, Senhor, é o domingo, primeiro domingo que eu estou pregando, um tempo novo, abençoado, o Senhor me dá uma dessa. Aí eu estava lendo mais adiante aqui, Jeremias também passava por isso. Ele falava, vixe, Senhor, eu tenho mesmo de fazer isso. Mas Jeremias fala, sabe o quê? Se o Senhor colocasse algo no coração dele e ele não entregasse o que tinha que entregar, isso queimava, ele era insuportável. E eu me sinto da mesma forma. Se o Senhor entrega, é que o Senhor entrega. Pastor, mas a igreja não vai ter crescimento. Se continuar com essas pregaçãozinhas mequetrefe, nem o céu. Então a importância é o céu crescer. Tem gente lá dentro. Amém? Não é crescimento de tempo, não. Porque a palavra de Deus já me alertou sobre isso, alertou você também, sim ou não? Estreito e apertado é o caminho que leva ao Senhor, e poucos o encontrarão. Amém? É uma multidão, não é? A palavra diz que não. Gostaria que fosse. Amém? Então não fica preocupado com quantidade, não. Continua a palavra do Senhor e diz o seguinte: sabe o que precisa de quantidade? Banco cooperativo. Isso precisa de quantidade para ganhar dinheiro. Igreja não é lugar de ganhar dinheiro. Amém? Nem cooperativo para ganhar dinheiro. Então não precisa disso não. Amém? Nós precisamos de um céu cheio de gente. Continua aqui o texto, diz assim, ó. Versículo 11: este templo onde o meu nome é invocado será porventura que se tornou um covil de pecadores para vos reunires? Muito cuidado, eis que eu mesmo estou observando tudo isso. Palavra do Senhor. Sabe o que o Senhor está dizendo? Cuidado, bicho. Deus não te olha só aqui dentro, não. Deus te olha da hora que você levanta até a hora que você vai dormir. E ainda olha os seus sonhos e os seus pensamentos. Então, fica tranquilo, que nada escapa aos olhos do Senhor. E isso não é condicional. Ou seja, não é com a condição de eu querer ou não querer. Não, isso não é opcional. O Senhor está nos enxergando todos os dias, em todos os momentos. Amém? Nós querendo ou não querendo. E quem está dizendo isso, igreja? Palavra do versículo 12. Portanto, ide agora mesmo a Siló, ao lugar de adoração onde primeiro fiz uma habitação em honra ao meu nome, e veja o que fiz por causa da infidelidade do povo, da infidelidade de Israel, meu povo. O que ele está dizendo? Tinha um belo templo de adoração lá em Siló. Sabe o que Deus fez com esse templo? Destruiu. Então ele está dizendo aqui, ó, vocês fizeram esse templo aqui, Salomão, um templo muito bonito, muito legal, mas se vocês não se converter, vai lá em Siló e dá uma olhada no que eu fiz com o templo. Se vocês não mudarem, vai acontecer isso também com esse templo. Vai dizendo aqui. Amém? Continua. Versículo 13. Contudo, hoje, visto que praticais de todas essas obras, palavra de quem? Você presta atenção no que eu estou dizendo. Toda hora o profeta está dizendo, palavra do Senhor, palavra do Senhor, palavra do Senhor. Sabe para quê? Para ninguém falar, será que Jeremias sabe da minha vida? Palavra do... Continua. Considerando ainda que não escutaste quando eu falava com instância. O que é instância? É insistência do que eu tenho certeza que vai acontecer. Amém? Então, Deus sabe o que vai acontecer, por isso Ele insiste em falar tanto. Isso é o significado desta palavra. Amém? Então, continua aqui. Contudo, hoje visto que praticais essas obras, palavra do Senhor, considerando ainda que não escutaste quando eu falava com instância, com insistência, sabendo o que ia acontecer, e sem me cansar, e não respondeste aos meus apelos. Sabe o que Deus está dizendo? Eu aviso, eu falo, eu aviso, eu falo, eu retorno, eu continuo falando, eu trago novamente a palavra, eu falo de novo, falo de novo, falo de novo, insistentemente, mas não me respondeis, não responde aos meus apelos. Amém? Vocês estão entendendo? O responder, igreja, não é falar eis-me aqui,
Está certo, Senhor, glória a Deus, Senhor, aleluia, Senhor. Não, o responder é com as nossas ações realizar aquilo que Deus está nos falando, amém? Nos alertando. Então, não é uma chatice do Senhor, é uma insistência porque Ele nos ama, amém? Ah, mas é tão difícil, as pessoas dizem, mas é tão difícil congregar lá no Senhor, a igreja é tão rígida. Mas nós não tem nenhum costume, nenhum uso, como é que a gente é tão rígido? A gente apenas lê a palavra do Senhor. Será que ler a palavra de Deus é ser rígido? Que ponto nós chegamos? Continua. Eu trarei este templo que leva o meu nome. Eu tratarei este templo que leva o meu nome, e sobre o qual depositais a vossa confiança, o lugar de adoração que vos dei e aos vossos pais, da mesma maneira que tratei a Siló. Ou seja, ele está dizendo que as pessoas estão confiando no templo, e ele vai fazer com esse templo a mesma coisa que fez com o outro. Eu mesmo vos expulsarei diante da minha pessoa, como fiz com todos os vossos compatriotas e o povo de Efraim. E tu, Jeremias, presta atenção, e tu, Jeremias, não intercedas por este povo, e não leves em favor deles um só lamento ou oração. Não insista junto a mim, porque eu não vou te dar ouvidos quanto a isso. Não vês tu como essas pessoas agem nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Olha só como as pessoas agem. Deus está falando agora com Jeremias. Jeremias intercedendo pelo povo, Deus falando para ele. Os filhos ajuntam lenha, os pais acendem o fogo, e as mulheres preparam a massa para fazerem tortas à deusa que é chamada de rainha do céu. Não sei, qualquer semelhança é mera coincidência. Depois ainda fazem libações e ofertas de bebidas derramadas. Você já ouviu alguém jogar para o santo uma bebida? É justamente isso aqui, ó. Milhares de anos depois está fazendo as mesmas práticas. Isso aqui é do santo, é isso aqui, ó. Continua. Olha só, igreja. Fazendo libações e ofertas de bebidas derramadas a outras falsas divindades. Tudo isso para quê? Para me ferir e me provocar a minha ira. Então as pessoas estão fazendo de tudo para provocar o Senhor. É só você olhar esses falsos profetas, esses loucos roubadores nos dias de hoje, esses costumes que não existem, essas campanhas que não existem, essa porcariada do mundo gospel. Isso tudo para quê? Para ferir o Senhor. Mas olha só o que vai acontecer. Versículo 19. Contudo, será que é a minha pessoa que eles estão ofendendo? Questiona o Senhor. Não, claro que não. Esse povo está ferindo a si mesmo, e sofrerão grande vergonha e humilhação por esse motivo. Por isso, assim assevera o Senhor e Yahvé o Eterno: eis que a minha cólera ardente será derramada sobre este lugar, sobre todas as pessoas, os animais, as aves do campo, como também sobre todo o produto do solo. Tal ira incendiará como fogo e não poderá ser extinta. Assim afirma Yahvé o Todo-Poderoso, o Deus de Israel: juntai todos os vossos holocaustos a outros tantos sacrifícios e devorai toda esta carne vós mesmos, porque eu não disse e nem prescrevi nada a vossos antepassados no dia em que vos fiz sair da terra do Egito em relação a holocaustos e aos sacrifícios. Entretanto, eu lhe ordenei o seguinte: escutai a minha voz, povo meu. Eis que eu serei o vosso Deus, e vós serei o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos oriento, para que tudo de bom vos. Então
Estão entendendo? Deus está falando que só fez um trato com esse povo, e é o mesmo trato que Ele fez com a gente. Anda segundo a palavra de Deus, para que tudo de bom vos aconteça. Simples. Pastor, não está indo bem. Por quê? Porque eu não estou andando conforme a palavra de Deus. Pastor, você está me julgando? Não, eu estou te alertando, é só você olhar. O julgamento não é meu, é seu. Examine, pois, cada um a si mesmo. Então é só você olhar. Se você tiver certeza que você está andando nos caminhos do Senhor e está dando tudo errado, reclama com Ele, porque Ele está dizendo isso. Anda nos meus caminhos para que tudo lhe vá bem. Esse é o acordo que Deus fez com o povo dele. O acordo de Deus não é revogável. Amém? Então é o mesmo até hoje. Estou andando segundo a palavra de Deus. Não tem como dar nada errado. Não tem como dar ruim. Vai dar bom. Pastor, mas parece que está dando ruim, mas no final vai dar bom. Se estiver seguindo o caminho de Deus, nada de ruim vai acontecer. Até o que parece ruim vai ser bom. Amém? Continua o texto, onde nós paramos? Versículo 24. Mas eles o quê? Não escutaram, nem prestaram qualquer atenção à minha palavra. Igreja, agora eu vou falar um negócio para vocês. Se Deus está falando com o povo, e o povo não está prestando atenção, você acha que eu vou ficar chateado quando eu prego e as pessoas não prestam atenção? Se não presta atenção em Deus, vai prestar atenção no coitado do pastor? Mas não, porque o problema não está em quem está falando, o problema está em quem está ouvindo. Então o problema não está em Deus, não está no pregador, o problema está em quem está ouvindo. Se não ouve Deus, vai ouvir o pregador? De maneira nenhuma. Sabe por que a gente não ouve? Tem coisa melhor a fazer. Não tem? Tem coisa muito melhor a fazer. Muito mais importante do que ouvir a palavra de Deus. Por isso, eu estou falando da gente, não estou falando desse povo aqui, tá? Acompanha aí. Por isso a palavra de Deus diz assim, ó. Mas eles não escutaram, nem prestaram qualquer atenção à minha palavra. Decidiram andar de acordo com os seus próprios desígnios, na dureza de seus corações malignos, e me deram as costas do desprezo em vez da face do respeito. Não entendi, pastor. Vou esclarecer para você. Deus está dizendo que Ele está falando, está direcionando, e as pessoas não estão ouvindo, estão fazendo o que querem, dando as costas e não respeitando o que Ele está dizendo. Só isso. É só isso que Ele está dizendo, claramente. Amém? Pastor, eu não entendi, é bem claro. Você está pegando a orientação de Deus e está fazendo o que você quer, e está querendo que vai dar certo. Vai dar certo? Não vai dar certo. Mas a gente, sabendo que não vai dar certo, por que insiste? Por que insiste? Porque o coração é duro e maligno. É por isso que insiste. Está escrito aqui. Amém? É por isso que insiste. Porque você sabe que vai dar ruim, você sabe que não vai dar certo, você sabe que vai fazer mal para você, e você continua. Por quê? Porque o coração é duro. Amém? E por que o coração é duro e maligno? Porque não tem a presença de Deus. Porque senão ele vai ser mole e não vai ser maligno, né? Vai ser coisa boa. Estão entendendo? E por que ele é maligno? Porque a gente nasceu assim, por causa de Adão. Então a gente precisa do quê? Uma mudança, uma conversão. É por isso que é arrepender-nos e converter-se. A gente não é ruim, a gente nasce ruim. Amém? E depois se transforma. O poder de Deus, transformação. É assim que funciona. Pastor, eu não quero me transformar, então continua sendo ruim, porque ninguém nasce bom. Infelizmente. Por que não nasce bom? Porque veio de Adão. Amém? Estão entendendo isso? Primeiro Adão, vem todo mundo de descendência de Adão. Depois vem o segundo Adão, quem é? E para isso a gente precisa o quê? Nascer de novo. É por isso que Jesus, conversando com Nicodemos, fala assim, ó, é necessário nascer de novo. Aí você morre como um homem ruim, pecador, e nasce como um homem de Deus. Por isso é necessário. Estão entendendo, igreja? Então, olha só. Mas eles não escutam nem prestam atenção às minhas palavras, decidiram andar de acordo com seus próprios desígnios, na dureza de seus corações malignos. Me deram as costas do desprezo em vez da face do respeito. Está falando isso para quem, igreja? Para quem está entrando dentro do templo. Está falando isso para o povo do montão. Não está lá nos terreiros, não está lá na... Não. É para quem está entrando aonde? No templo. Estão entendendo?
Continua. Sendo assim, desde a época em que vossos antepassados foram libertos do Egito, até os dias de hoje, eu vos enviei. Enviou? Grande número dos meus servos, os profetas, dia após dia. Profetas, não eram os roubadores, não. Profetas. Amém? Pastor, quem são os profetas de hoje em dia? Os que pregam a palavra de Deus. Não são adivinhadores. Amém? Deus não envia adivinhador. Quem envia adivinhação é Satanás. Deus envia profeta pregando a palavra dele. O que Jeremias era? O que ele adivinhou até agora? Então vamos continuar. Eu vos enviei grande número de meus servos e os profetas dia após dia. Porém, vós não os escutastes, tampouco acataste a palavra que vos pregaram. Antes, tornaram-se obstinados e agiram de modo ainda pior que seus pais e antepassados. Contudo, quando disserdes tudo isso a essas pessoas, eles também não lhe darão ouvidos. Sabe o que Deus falou para Jeremias? Jeremias, presta atenção. Depois que você falar isso tudo, eles também não vão te dar ouvidos. Será que se fosse nos dias de hoje, Deus também falaria assim? Pastor Paulo, depois de tudo que você falar lá, eles também não vão te dar ouvidos. Vai todo mundo querer continuar sentado no prego. Vai todo mundo querer continuar sofrendo. Vai todo mundo querer continuar a vida como está, pastor. Eles adoram o sofrimento. Será que Deus falaria isso? Pastor, o senhor está mudando também? Continua. Tu os chamarás, mas eles não te responderão. Tu então lhes dirás: esta é uma nação que não obedeceu a Yahvé, o seu Deus, tampouco aceitou a... Olha só, igreja, que dificuldade que esse povo aqui tinha. Ainda bem que nós não temos esse tipo de dificuldade. Eles tinham dificuldade de aceitar a correção, acredita? Podendo ser igual nós, né? Aceitar a correção de bom grado, com alegria, em amor. Mas não, eles tinham dificuldade. O que está dizendo aqui a palavra? Toda vez que eles eram confrontados, ficava bravo, endurecia o coração e permanecia como estava, achando que está desagradando quem? Nós acabamos de ver. Isso tudo serve para quê, gente? Para a destruição de si próprio. Para nada. Amém? Então, quando a gente obedece a palavra do Senhor, isso é revertido em benefício de quem? Nosso. E quando a gente não obedece, isso é para a destruição de quem? Então presta atenção, você não está destruindo a igreja, você não está destruindo seu pastor, você está destruindo a si mesmo. E é com duro coração assim, que a gente, com dureza que a gente fica, com o coração apertado, melhor dizendo, que a gente fica vendo esse tipo de coisa. Você está vendo lá, está caminhando, sentindo o abismo, você está avisando, alertando, enviando o profeta, falando. Aí Deus fala assim: quando eles não acreditam nesse pastor, eu vou mandar outro. Aí manda outro pastor aqui que fala exatamente a mesma coisa que a gente já vem falando. Aí traz um da outra denominação, vem e fala exatamente. Todo mundo que vem fala a mesma coisa. Aí que a dureza do coração é tanto que eu penso assim: eles devem combinar antes. Certeza que o pastor deve conversar com esse povo para falar o que ele está falando. Tudo isso para quê, gente? Para não obedecer, para não ouvir. Continua. Tem problema não, continua. O povo é assim mesmo, continua. Continua no preguinho. Para que sair do prego? Para quem viveu o melhor dessa vida? Se a gente pode viver na tristeza, se a gente pode viver no sofrimento, se a gente pode viver passando apertado, se a gente pode viver todo arrebentado, para que a gente vai viver bem? Não é verdade? Não tem necessidade nenhuma. Vamos continuar vivendo mal. Vamos continuar em desobediência. Vamos continuar fazendo aquilo que o nosso coração gosta e determina, a nossa vontade, né? Que a gente sabe tudo. Olha só que interessante. A palavra de Deus diz o seguinte: os meus planos não são os seus planos. Meus sonhos não são igual ao seu. Meus caminhos não são igual ao seu. Tudo de Deus é diferente dos nossos. Ou muda a gente, igreja, ou muda Deus. Quem é que tem que mudar? Nós.
Deus não vai mudar os planos dele. Os meus planos não são os seus planos. Aquele que eu tenho para você, você nunca sonhou, nunca imaginou. Então como é que você vai seguir? Assim diz o Senhor. Continua. Esse povo, diz aqui no versículo 28, não aceitou a correção. A verdade e a lealdade foram destruídas e desapareceram dos vossos lábios. Corta os teus cabelos, consagra e lança fora, e toa sobre montes, e estareis em uma lamentação, porquanto Yahvé rejeitou e abandonou esta geração que provocou a sua ira. Versículo 30. Sim, os filhos de Judá praticaram o que eu reprovo e abomino, afirma Yahvé. Profanaram o templo no qual meu nome é invocado, depositando nele imagem de ídolos. Eles construíram alto de Tofet no vale de Ben-Rom, a fim de queimarem seus próprios filhos e filhas como holocaustos e sacrifícios, que jamais ordenei e nem sequer pensei em requerer. Sabe o que está dizendo aqui? Estão fazendo cultos que eu jamais imaginei. Estão fazendo coisas em meu nome, dentro do meu templo, que eu nunca pensei, nunca requeri. Sabe esse negócio de ficar pedindo seu dinheiro? De ficar te instigando a dar finanças para a igreja? Deus nunca pediu isso. Deus quer um coração sincero. Deus não quer dinheiro. Pastor, mas não precisa de dinheiro para manter a igreja? Claro que precisa. Mas você acha que uma pessoa com um coração sincero vai ter dificuldade em ajudar a igreja? Claro que não. Então eu não preciso de pessoas com medo dentro da igreja, tendo que dar o dinheiro, não vai para o inferno. Não. Eu preciso de pessoas com o coração entregue a Deus. Amém? É só isso, igreja, que nós precisamos. Então eu não preciso de ficar colocando na igreja situações a quais a gente sabe que não provém de Deus. Que tipo de situação? Aqui está falando do culto, da idolatria, mas nós temos ainda muita dificuldade em cultuar conforme a palavra de Deus existe. E aí o que a gente traz para dentro do culto? Festa do pijama dentro da igreja, dia de não sei o que dentro da igreja, culto de tradições mundanas dentro da igreja, retiro de carnaval dentro da igreja. Igreja, a que ponto nós chegamos? Será mesmo que eu tenho que fazer uma balada gospel dentro da igreja? Boteco gospel, batida gospel? Será mesmo que nós chegamos nesse ponto de ter que alegrar a nossa carne dentro da igreja, ao invés de cultuar Deus, cultuar as nossas vontades? É isso que o Senhor está dizendo. Esse povo estava pegando, construindo altares grandes para sacrificar os próprios filhos, e o Senhor nunca pediu sacrifício de filhos. O Senhor nunca pensou nisso. Ele, nem sequer pensei em requerer isso, diz a palavra do Senhor. Versículo 32. Portanto, com toda certeza se aproximam os dias, e declara quem, igreja? O Senhor, em que não mais chamarão este lugar Tofete ou vale de Ben-Rom, mas vale da matança, porquanto ali mesmo serão enterrados tantos cadáveres, até que não reste mais um único espaço disponível. E assim os corpos desse povo servirão de alimento para as aves de rapina e para animais selvagens, e não haverá quem consiga evitar que eles ataquem os cadáveres. Deste modo darei fim aos burburinhos alegres e satisfeitos da cidade. Calar-se-á o noivo e também a noiva em Judá e nas ruas de Jerusalém, pois esta terra se tornará árida e vazia. Isso vai acontecer, gente. Quando a igreja for embora, isso aqui vai acontecer. Então todos esses burburinhos, toda essa alegriazinha, toda essa mentiraiada, toda essa falsidade, isso
Isso não vai permanecer eternamente, não. Isso vai acabar. O Senhor é o Deus do amor, mas Ele também é um Deus de justiça. E a justiça de Deus vai chegar. Pastor, você está querendo me intimidar? Não. Ao contrário, igreja. A justiça de Deus só é ruim para quem é justo. Já cansei de falar isso. Toda vez que você passa por um comando, se o seu carro está ok, sua documentação está ok, você vai achar ruim por quê? Eu estou saindo ali fui fazer compras esses dias no Atacadão, na hora que eu virei, tudo tampado ali, a avenida, eles estão fazendo teste de bafômetro. Para quem que é ruim o teste de bafômetro? Para quem está dirigindo bêbado. Porque para quem não está é maravilhoso. Então o dia do Senhor, igreja, para quem está em Deus é maravilhoso. É por isso que a expressão Maranata, ora vem Senhor Jesus, tem que estar no coração da igreja. A gente tem que estar ansioso esperando o nosso Senhor. Mas a gente não está assim, sabe por quê? Porque a gente está esperando que Ele demore um pouquinho mais para me consertar. Senhor, tem tanta coisa para me resolver primeiro, depois o Senhor vem. Não, igreja. Eu sou, diz o Senhor. Eu sou, não eu serei, não eu fui, eu sou. O que isso quer dizer? O nosso Deus é o Deus do agora. Conserta agora o que tem que consertar. Muda agora o que tem que mudar. Caminha de acordo com a palavra. Agora. Pastor, eu não quero. Não tem problema, querido. Não tem problema. Deus não vai ser menos Deus por causa disso. O Senhor não vai ser menos Senhor por causa disso. Infelizmente, a dureza do nosso coração vai nos levar para lugares ruins. A dureza do nosso coração vai nos fazer viver coisas ruins. Pastor, o que você tem a ver com a educação dos meus filhos? Nada. Nada. Quem vai visitar seu filho na cadeia é você, não sou eu. Então, eu não tenho nada com isso. Quem vai sofrer com o filho nas drogas não sou eu, é você. Então, não tenho nada com a educação dos seus filhos. Nada. Eu só não gostaria que isso acontecesse por amor a eles e a vocês. Então, quando a palavra de Deus nos fala, corrige os filhos, não é porque o pastor é chato, é porque ele ama. Quando a palavra de Deus fala se conserta, não é porque o pastor é chato, é porque ele ama. Você já pensou se o Senhor vir e vai vir de repente? A palavra diz que o Senhor vem como? Como um ladrão. Não é isso? Como assim como um ladrão, pastor? Você sabe o dia que o ladrão vai na sua casa te visitar? Se você soubesse, você ia guardar ele lá com um pedaço de pau na mão, não ia? Então, é isso que Deus está falando. Você não sabe o dia que eu vou voltar. É como um ladrão. O ladrão, ele volta no momento em que ele vem nos visitar, no momento que a gente menos espera. A hora que você está relaxado, está tranquilo, aí vem o ladrão. Você pensa que nunca vai acontecer. Nunca vai acontecer. E um dia acontece. Assim é a volta do nosso Senhor. Tem muita gente achando que nunca vai acontecer. Mas assim como abrir e fechar de olhos, Ele virá. E como a gente tem que estar, igreja? Preparado. Você teve a vida inteira para se preparar. Não conseguiu? Você acha que no abrir e fechar de olhos você vai conseguir? Imagina só, fica pensando nisso aí. A gente tem que estar preparado. Pastor, mas é difícil. Não é difícil. Sabe o que é difícil? Começar. Todo começo é difícil. Você começa. Depois que você começa, aí você já não sente mais falta daquilo. Sabe por quê? Vamos voltar para a historinha do cachorro no prego. Quando ele sai do prego, o que acontece? Dói. É difícil. Ele mexeu, é difícil. Mas se ele se esforçar e sair do prego, ele vai querer voltar a sentar lá? Nunca mais volta, porque ele sabe que viver em liberdade é muito melhor que viver sentado no prego. Vocês estão entendendo isso? Então, no começo, parece difícil, é doloroso. Mas se você conseguir romper o primeiro estágio da dor, da dificuldade, você vai viver o que você nunca viveu. Pastor, mas não estou entendendo. Então presta atenção, igreja. É necessário a gente se esforçar para viver o que nunca viveu. Sabe qual é o discursinho que Deus está falando aqui que não serve para nada? Fique em paz, fica tranquilo. Jesus já morreu por você, agora você não precisa fazer mais nada. Não é assim. Não, vai ser todo mundo salvo. Não é assim. Igreja, ao cúmulo de pregações dizer que quem vai ser
ser levados são os pecadores. E o povo santo separado do Senhor, a igreja vai ficar. Quer escutar assim? Escuta. Tem lugar para tudo, igreja. Tem discurso de todas as maneiras. Tem falácias, mentiras. Sabe uma coisa que o inimigo não consegue? É nos enganar. Toda vez que você ouve uma mentira, você sabe que é mentira. A gente só deixa se enganar porque a gente quer. Amém? É igual quando a gente fala assim: fulano é ruim porque anda com pessoas ruins. Você sabe por que a gente anda com pessoas ruins? Porque a gente parece com essas pessoas. Só por causa disso. Então você anda com essas pessoas que você parece com elas. Se você não se parecesse com elas, você não andaria com elas. Então não são elas que te fazem quem você é. É que você é igual a elas. Vocês estão entendendo? Porque é só uma questão de decisão, de escolha. Não estou andando com quem não presta. É porque eu não presto também. Simplesmente isso. Porque o dia que eu quiser mudar, eu vou mudar. E isso é bem fácil. Bem fácil. Vamos dar exemplos? Vamos não, né? A palavra já foi brava demais para dar exemplo. Vou deixar com vocês. Quem sabe sem exemplos funciona. Porque com exemplos às vezes as pessoas ficam magoadas com o pastor, então vamos dar exemplo. Mas que deveria, né? Quero parar de usar droga. Vou montar uma biqueira. Vai dar certo? Quero parar de traficar. Quem são os meus amigos? Os traficantes. Vai dar certo? Quero parar de trair. O que eu fico vendo no telefone? Só prostituição e coisas que não devem. Vai funcionar? Vai não. Quero sair do mundo. Amém? Vou dar só uma lição agora. Quero sair do mundo. Ótimo. Que jeito que o mundo entra na nossa casa hoje, igreja? Mídias e redes sociais. Eu quero sair do mundo, porque eu não sou igual ao mundo. Mas eu participo de todos os grupos de fofoca do mundo. Eu participo de tudo quanto é porcaria que tem no mundo. Eu faço parte de tudo que está lá. E aí eu não quero participar. Eu quero. Eu sou santo. Como que eu sou santo? Como que eu sou separado se eu estou no meio de tudo que não presta? Vejo tudo que não presta. Estou atento a tudo que não presta. Grupo da fofoca dos infernos. Estou lá participando. Está lá, membro assíduo, está lá, 5 estrelas no meio. Como chama? Membro. Como é que chama quando o membro é mais assíduo? Fala aí, Gabriel. Nos grupos, nas redes sociais. Quando o cara é mais assíduo, assim, tem um nome, né? Não, eu esqueci o nome, mas tem um nome lá. Então tá desse jeito. Quando o cara é participativo do grupo, tem um nome lá. Então, é assim que funciona, né? A gente não quer fazer parte do mundo, mas não sai de meio as coisas do mundo. Eu quero ser diferente, mas eu não saio de meio do que não é diferente. Como é que eu vou melhorar, gente? Como é que... Aqui, ó, o profeta está falando para quem está entrando dentro do templo. Você imagina se fosse na praça que ele estivesse pregando. Você imagina se fosse nas ruas que ele estivesse pregando. Ele está falando para o povo que estava entrando no templo, gente. É o povo separado, os judeus, o povo de Deus. É para eles que estavam sendo pregados. Você imagina como é que estava o mundo nesses dias. Agora, se nós estamos ouvindo isso dentro da igreja, você imagina lá fora como é que está. Mas eu quero andar na onde? Lá fora. Pastor, você está dizendo que a gente não deve andar no mundo? Presta atenção, não está de aloprado aqui não. Eu não estou falando que você não deve caminhar no mundo, que você não deve fazer uma compra no mercado, que você não deve ir numa farmácia, que você não deve ir num restaurante. Não é nada disso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que você não tem que participar das coisas ruins do mundo com pessoas ruins. Se nós chegamos num lugar, igual a gente faz aqui de vez em quando, vai todo mundo para um lugar, aquele lugar se torna o quê? Santo. Pronto. É assim que funciona. Por quê? Os separados chegaram naquele lugar. Então é assim que funciona. Agora, está um ímpio no meio de um monte de... Ou melhor, um cristão no meio de um monte de ímpio. Que forma que esse cristão tem que se portar? Diferente. Porque se for igual, igreja, ninguém vai perceber. Então é diferente. E não precisa você falar, é você agir. As pessoas vão falar, ué, mas tem algo esquisito. Primeiro eles vão dizer que você é esquisito. Depois vão dizer que você é estranho. Depois vão dizer que não consegue te compreender. E depois vão falar, só pode ser crente. É assim que funciona. Eles precisam ver. Agora, as pessoas estão loucas. Todas. O crente vai fazer uma oração. Como é que o crente faz a oração? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, dos anjos, do não sei quem, das entidades, do seu... Está misturando tudo. Que loucura que é essa?
A gente fala em nome de quem, igreja? Em nome de Jesus e acabou. Então seja abençoado em nome de Jesus e pronto. Ah não, que os anjos te protejam, que os guias te protejam, que as entidades te protejam. Isso é coisa de conversa de cristão? Mas por que eu falo isso? Porque eu preciso agradar o que não é cristão, preciso agradar todas as religiões. Aí eu falo, o que é isso? As pessoas vão ver posicionamento meu? Agora, por que esse homem só fala em Jesus? Ah, porque ele é crente. E lá na igreja, Jesus é o principal Senhor, o único Senhor, né? Tem a Trindade, mas Jesus é o nosso Senhor, nossa base, é em quem nós confiamos, é através de quem nós chegamos a Deus. Então pronto, por isso que eles falam de Jesus. Ah, e os anjos? O que tem a ver os anjos? Os anjos são anjos do Senhor, não tem nada com anjo, né? Ah, e as entidades? Muito menos, não tem nada com Satanás, essas coisas, não tem nada com isso. Ah, não tem nada disso. Então eu preciso saber, me posicionar. Ah, vamos rezar. Não, eu não rezo, eu oro. Não é igual? Não é igual. Qual é a diferença? Reza são repetições e oração é uma conversa com Deus. Pronto, não precisa ofender ninguém, é só explicar. Mas então vamos todo mundo rezar junto. Não vou, eu não rezo. Pronto, acabou. Posicionamento. Ah, mas eu estou desagradando. Você prefere desagradar os homens ou a Deus? Você posiciona. A gente não precisa de evitar muito, a gente precisa de se posicionar, não é evitar, é se posicionar. Amém? Agora, se eu não consigo se posicionar, o que eu tenho que fazer? Evitar. Não consigo posicionar, então eu evito. Não é isso? Eu vou numa festa lá na minha parentela. Se eu não consigo posicionar, o que eu faço? Evito. Porque se eu for posicionar, é o quê? Eu vou ter que ir lá e falar, ó, essas bebidas não estão certas, essa música mundana está acabando. Aí eu vou arrumar confusão. Então aí eu faço uma opção. Ou eu não vou, ou eu vou e me posiciono e desagrado todo mundo. Não quero desagradar, então não vai, pronto. Agora não, eu vou e sou obrigado a participar de tudo. Que posicionamento é esse? Aí depois sai lá da festa mundana, no sábado, noite inteirinha na festa mundana, na minha família, e depois pode comer. Pro templo, normalzinho, fazer o que para Deus? Uma visita. Estou com Deus, tá que jeito, só visitando. Vocês estão entendendo? Deus não é uma visita, Deus é um Senhor. Deus não quer nos visitar, Deus quer habitar em nós. Mas a distância é tão grande que além de não habitar em nós, a gente está indo só visitar. E sabe qual que é o problema da visita? Qual que é o problema da visita? Todo mundo que você visita continua onde está e você vai embora sem aquela pessoa. É só uma visita, não é isso? Quem não mora com a mãe aqui vai visitar a mãe. Aí você vai lá, visita sua mãe. Quando você vai embora, ela vai junto? Ela fica. Do mesmo jeito é Deus. Eu vou lá na igreja visitar Deus. Quando você vai embora, ele vai junto? Não, ele fica, porque você só fez uma visita. Amém? Tem que fazer a diferença. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Se animaram mais agora? Creio que sim, né? Estou vendo notória animação. Vamos fazer uma breve oração em nome do Senhor Jesus?